Então, vimos agora Áries, vamos para Touro. Deixa eu só tomar uma água, tá, gente? Porque a gata habla, né? Como vocês perceberam. Ah, meus olhos estão ardendo, porque eu tô com uma luzinha aqui, que ela dá um up, mas queima os meus olhos, ardem meus olhos. Mas talvez se eu tirar, fica muito escura a tela. Vamos lá, Touro, Touro, Touro. Deixa eu só dar uma ajustada aqui para ficar mais claro para mim essa questão das datas, porque eu dei quase que eu dei não, né? Quase que eu confundi ali no começo, mas eu não confundi não. Vênus e Júpiter dia 9, é isso aí. Ai, dia 9 vai ser um dia maravilhoso para todo mundo, em nome de Jesus, amém. Eu ouvi um amém, eu ouvi um amém. Se eu não ouvi, tá bom de vocês falarem amém aí do outro lado, porque são os dois melhores planetas da astrologia. Então, quando eles fazem essa conjunção no dia 9 de junho, é como se fosse um dia que a gente tem que agradecer a Deus por tudo, né? E ver esse agradecimento se reverberar, sentir, né? A reverberação desse agradecimento aí nas nossas vidas, né? Sem falar do próprio recebimento, a depender da situação de cada pessoa, né? Que a graça, né, que pode de repente chegar nesse dia. Não é só um dia para pedir, é um dia para agradecer e para algumas pessoas é um dia também para receber. Dia 9 de junho. Um momentinho só. Quadratura Sol-Netuno. Não é essa quadratura que eu queria falar. Eu quero ir para Mercúrio em Mercúrio retrógrado. Calma, taurinos, né? Eu sei que os arianos, né, já se frutificaram, claro, e já devem estar satisfeitos. É um mês bom, é um mês auspicioso, é um mês feliz para quem é de Áries, mas vocês que são de Touro, calma. 29/6, Capricórnio, e graças a Deus, dia 30/6, Júpiter em Leão. Maravilha. Então vamos nessa. Deixa eu ver aqui no chat. Jogar na loteria, Manu falou, com certeza. Vocês que são de Áries, um mês para jogar na loteria é agora, e principalmente no dia 9 de junho. Então, se você é de Áries, dia 9 de junho, vá para as casas lotéricas mais próximas da sua casa e faça acontecer, tá certo? Vamos lá. Touro, o que é que esse mês reserva para vocês? Então, essas previsões aqui são para Sol e Ascendente no signo de Touro, tá certo? Junho é um mês que abençoa vocês, assim, que destaca para vocês muito do campo financeiro, tá certo? Principalmente até o dia 15, 16, o dia 20, aliás, 15 e 16, mais ou menos ali, de junho. E a segunda metade do mês de junho é um mês assim que vai destacar muito a questão das comunicações, das viagens, da comunicação no sentido assim, tanto de estudos intelectuais, né? Estudos, ensino, como também de vendas, de comércio, de vocês terem trocas com as outras pessoas que sejam agregadoras e positivas. Viagens curtas também são muito favorecidas, né? É um período de deslocamento, de conhecer gente nova, de fazer coisas diferentes, de sair da rotina, né? Então, junho tem essa tônica aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. No dia 9 de junho, a gente vai ter essa conjunção belíssima, né? De Vênus e Júpiter. São os dois planetas que falam sobre sorte, prosperidade, sobre abundância e questões financeiras, principalmente, mas espirituais bastante também. E essa conjunção do dia 9 vai pegar para vocês muito ainda o setor das viagens, da comunicação, da relação com vizinhos, né, com amigos, com primos também. Então, assim, é um dia de muitas bênçãos, tá? Tanto no campo
da família, mas também de como é que vocês usam a linguagem, a comunicação, a inteligência ao favor de vocês. Embora seja numa lua minguante, é um dia que vai abençoar todo tipo de atividades que vocês forem fazer, né, no campo das viagens, da comunicação e da relação com primos, vizinhos, né, irmãos e coisas relacionadas a dirigir também, a se locomover, a conhecer coisas novas, diferentes, né? É um dia, assim, de muita sorte, digamos assim, nesses temas. No dia 14 de junho, teremos uma lua nova em Gêmeos, uma lua nova que, claro, a gente vai ter uma live só sobre isso, mas que vai abençoar para vocês os inícios, a partir desse dia 14 do 6, a gente está falando de touro, tá? Para quem está chegando agora. Os inícios aí no campo do financeiro. É isso mesmo. Então, o dia 14 de junho é um dia muito auspicioso, muito interessante para vocês começarem um novo ciclo no que diz respeito ao dinheiro, tá certo? Então, o dinheiro, o corpo, a alimentação. É um dia muito interessante para começar uma nova dieta, para começar um novo investimento financeiro, para começar uma nova etapa, né, nas questões financeiras, materiais, uma nova etapa, um novo ciclo também nas questões relacionadas ao corpo, nas questões relacionadas a como que vocês se sentem, né? Em relação a si mesmos, então, cuidar da autoestima também, e principalmente se vocês puderem trabalhar, se colocar, né, digamos assim, um desafio de trabalhar a autoestima de vocês por meio da comunicação, da expressividade, e usar essa expressividade e essa comunicação para melhorar as condições financeiras e materiais, né? Então, esse dia 6 de junho tem essa característica forte. Claro que há mais detalhes do que isso, mas, enfim, esse é o ponto mais interessante. No dia 29 de junho, e aí a gente pula muitos dias, mas é interessante vocês entenderem, né? Que dia 29 de junho a gente tem o início do Mercúrio retrógrado, que vai acontecer em Câncer, e que para vocês vai pegar ainda um setor ligado à comunicação, viagens, relação com primos, irmãos, vizinhos, pessoas no entorno, redes sociais, estudos, né, intelectualidade no geral. E quando a gente tem um Mercúrio retrógrado assim, embora o início oficial dele seja no dia 29 de junho, vocês estarão sentindo essa energia no campo de vocês, atuando nesses temas, pelo menos 15 dias antes. Então, ali, depois do dia 14, 15, vocês começam a sentir reajustes acontecendo ali, né, nesse campo da comunicação, da intelectualidade, da relação com irmãos, primos. Então, vocês que são de touro, é muito interessante vocês usarem esse período ao favor de vocês, né, se dedicando, né, a esses temas. A reparar, né, tudo que tiver pendente, tudo que tiver faltando, tudo que tiver, digamos assim, precisando, né, de uma melhoria aí nessas temáticas. Só que esse Mercúrio, para vocês, vai ser sentido de forma um pouco mais intensa do que para a maioria das pessoas, tá? Essa retrogradação, porque dentro do setor astrológico que pega no mapa de vocês, que são de touro, esse Mercúrio retrógrado vai dar essa tônica do mês de junho, como se fosse um mês muito voltado a questões burocráticas. Então, é um mês para resolver muita burocracia, questão de papelada, de documentação, né? E também no dia 29 de junho, a gente vai ter essa lua cheia em Capricórnio, uma lua cheia aqui, a gente vai ter live sobre isso, mas que abençoa vocês, né? Que, aliás, não só abençoa, mas destaca, né, muita coisa aí na vida de vocês em relação à casa 9, né? Que, bom, isso é muito técnico, né? Mas que diz respeito a viagens, línguas estrangeiras, ensino, estudo, a processos voltados para o campo da religião, da fé, da espiritualidade, de como que vocês se relacionam com as crenças de vocês,
Quando eu digo que essa lua cheia em Capricórnio vai abençoar vocês, é porque veja só que legal. No dia 14 de junho, a gente tem uma lua nova que abençoa os começos, né? Ali na casa, no setor astrológico, né? Referente ali às questões financeiras, materiais. E aí a lua cheia é sempre uma resposta à lua nova. A lua cheia é sempre uma resposta à lua nova. E essa lua cheia acontece num setor astrológico muito ligado à fé, espiritualidade, viagens e atividades intelectuais. Então, é um período em que vocês vão poder colher um pouco desses frutos de forma muito motivadora, digamos assim, a partir do que vocês plantaram, né, no dia 14. E no dia 30 de junho, a gente vai ter o ingresso de Júpiter em Leão, a gente vai falar sobre isso, né? Júpiter é um planeta de expansão, de fé, de religiosidade, enfim. E ele vai destacar para vocês o início de um ciclo muito próspero e abençoado, que vai de junho desse ano até julho do ano que vem, abençoando as questões aí ligadas a o campo da casa, da família, da moradia, do sentimento de pertencimento, e também vai trazer muito essa questão de como é que vocês se veem no mundo profissional também, né? Porque o que acontece com esse Júpiter em Leão é que quando a gente se sente abençoado na nossa vida familiar, isso automaticamente vai se reverberar em como é que a gente se projeta para o mundo, pelo menos para vocês que são de touro. E é isso, é um mês que vai mobilizar muito vocês nas questões financeiras e principalmente, né, nas novidades, em sair da rotina, conhecer coisas novas, pessoas diferentes e tudo mais. Então, esse é o mês de touro aí para vocês.